Não só do Ateneu, como do Estado, né? É através dessa sala que nós trabalhamos com pesquisas, atendemos os professores, alunos, ex-alunos, escritores, historiadores, e o nosso projeto se chama Memória Viva, do qual a gente faz parcerias com o corpo docente do nosso glorioso Ateneu. E é através disso aqui que eu ganhei um prêmio nacional de memória. Em 2004, pela Fundação Assis Chateaubriand, com a memória de Nízia Floresta. Apesar de que Nízia não estudou no Ateneu. Mas eu fiz esse trabalho e ganhei, fiquei com menção honrosa. E esse memorial é uma representação de todos que passaram pelo colégio, inclusive o nosso líder maior, Emanuel Bezerra, que nós aqui atendemos aos alunos da primeira série, que do segundo e terceiro já sabe o contexto histórico da escola. Então, assim, nós trabalhamos com o professor de História, a parceria com o professor Assis. E o professor Assis faz os trabalhos de acordo com o que tem aqui. Aqui nós temos a matrícula de Café Filho, temos a matrícula de Câmara Cascudo, temos matrícula do Dr. Silvio Pedrosa, enfim, todas essas personalidades que passaram, inclusive eu, que também fui aluna com muita honra. Eu. Na década de 70. Quem foi do Ateneu aqui? Em 74, eu com 13 anos, que eu também comecei a fazer uma militância. E também, como se diz, tomei uma surra da minha mãe para sair dessas movimentações, porque senão hoje eu estaria também nesse contexto histórico de torturada e morta. E foi com essa finalidade que eu implantei esse memorial para justamente repassar para as futuras gerações que hoje estão aqui, né, para falar um pouco do que foi, o que é e o que continuará sendo o Ateneu. Para quem não sabe, em 2012 o Ateneu passou por um processo de decadência muito grande e estava prestes a ser fechado. E o que é que nós fizemos? Eu liderei uma comissão de 18 ex-alunos e fizemos o Salve o Ateneu. A minha luta é muito árdua aqui, porque aqui não tenho ajuda quase de ninguém. Aqui são doações de colegas, de amigos, familiares, até do meu próprio bolso. Então, assim, nós estamos pensando em ir para uma sala ali, onde foi a cantina. E nós estamos precisando de 2 portas de vidro para fechar aquele espaço ali, para ampliar o memorial, porque a Assembleia Legislativa nos doou vários móveis, expositores, estantes, quadros, enfim, o que eles não querem mais, eles doaram para aqui, para o nosso memorial. E a luta continua, né, Mino? Vem cá, vamos. Chama a linguiçazinha aqui. A gente tem que pegar mais 10 minutos e descer, né? Porque a gente achou legal dar essa força, né, para a questão do memorial, porque no momento que a gente começou a trabalhar a questão do lugar de memória, né, que nós estivemos segunda-feira na cidade de Caiçara. E desde o início a gente procurou tanto a direção da escola quanto na Aldemir, né? A mesma coisa com o companheiro Vanvan, né? Tu fica de lado, mas vai falar lá embaixo. Mas eu vou chamar Luciano, viu, Luciano? Você que faz parte também desse movimento aqui do Ateneu, porque tem uma simbologia. A gente veio aqui, não tinha
ali é aquele retrato de Emanuel. Então, ele tanto prometeu para a escola Emanuel Bezerra, lá de Caiçara, que o nome da escola, para tu ver como esse negócio de Emanuel é forte, era Djalma Marinho, que era o avô do saco preto, nojento, né? Então tirou tudo de logo, é Emanuel Bezerra, né? Vem cá. Essa simbologia, ele está trazendo de qualquer maneira, ele está trazendo essa simbologia Vai lá. de hoje ter a imagem de Emanuel Bezerra e dizer o seguinte, que a gente está fazendo isso há muito tempo, né? Convidar também todos para no dia 16, que ele está lançando o livro de Mestre Albuquerque, né? E no final tudo aqui é um arrumado só. Boa tarde. Bom, é assim, muito emocionante, né? Naldemir, estarmos aqui nesse memorial. Memorial, memória que não é algo neutro, memória que é um espaço de disputa e de disputa importante, né? Lembrar Emanuel Bezerra é lembrar aqueles que morreram sob tortura, aqueles que morreram diante de governo de generais militares que simplesmente interromperam o processo democrático no Brasil. E nós temos que lembrar também o seguinte, que há uma relação entre 64 e o 8 de janeiro deste ano. E não podemos esquecer isso. Não podemos achar que o passado ficou no passado. Não, o passado não ficou no passado. É preciso fazer com que as salas de aulas, as ruas, compreendam o que foi 1964. Então, Roberto, Naldemir, um momento como esse, a foto de Emanuel representa esse movimento, Edilson, pela democracia, representa esse movimento contra o silenciamento da memória. E mais do que o silenciamento da memória, é a apropriação da memória. E uma apropriação de forma indevida. É uma apropriação de um falso sentimento de patriotismo, né? Nós não queremos que a nossa juventude seja a juventude que liga as lanternas dos celulares para se comunicar com um ser inexistente em busca de uma intervenção militar que a história já provou que tem que ficar no seu lugar, que é o lixo, mas não um lixo reciclável. Então, gente, falta até palavras, porque passa um filme na nossa cabeça, né? Aqui eu me lembro de tantas histórias. Me permita contar uma, né? Doutor Vulpiano Cavalcante, né? Médico, né? Que foi preso numa unidade militar aqui do nosso estado, que durante a Segunda Guerra se transforma no trampolim da vitória na luta contra os fascistas que estavam na Europa, né? Vulpiano Cavalcante foi torturado aonde? Aqui, na nossa base aérea. Então são histórias como essa que tem que ser dita, né? E só para encerrar. Não deixa de ler o nosso livro da base aérea. Está aqui comigo. Só para encerrar. Eu, a partir dessas minhas inquietações, inclusive dia 26 estou vendo a professora aqui, por isso que me lembrei disso, né? Dia 26 passado, nós fizemos uma aula de história nas ruas. E o tema da aula de história nas ruas era o golpe civil-militar na cidade do Natal. É preciso andar por essa cidade e dizer, aqui aconteceu a prisão de Djalma Maranhão. Neste prédio aqui nasceu a Associação dos Familiares de Iniciados Políticos através do companheiro Meri Medeiros. As pessoas têm que saberem que os prédios e que as ruas dizem muito mais do que os seus nomes ou do que as suas linhas arquitetônicas. Então, pessoal, com esse sentimento assim, de esperança, né? Acho que o verbo hoje, Roberto, que a gente sai daqui é o verbo esperançar, né? E cada vez mais vamos ter esperança na construção, Edilson, de uma sociedade cada vez mais democrática, para aquelas pessoas que você tanto conheceu, né? Mas que hoje fazem parte das listas dos desaparecidos políticos, tenham as suas memórias
valorizadas como a de Manuel Bezerra. Obrigado. Vou tirar uma onda com você, viu, Naldemir? Você vai encerrar virtualmente. Fala de coisa, você tá te encerrando a placa debaixo do pau e desce. Muito bem. E faz uma foto. E faz uma foto. Vai todo mundo pra lá pra fazer a foto? Nós estamos aqui há 2 dias do aniversário do assassinato, do brutal assassinato de Emanuel Bezerra dos Santos. Nós já estivemos na cidade de Caiçara. Estamos hoje aqui no Ateneu. Saber que esse é um ato coletivo que está acontecendo hoje no Ateneu e que também vai ser uma aula. E eu fiz questão de tomar conta dessa mesa, porque aqui esse ato não é apenas de um colégio, de uma organização, de qualquer tipo de coisa. Nós estamos falando de um grande herói do povo brasileiro. Nós temos aqui companheiros do TCE, nós temos aqui o companheiro Fernando Lucena, nós temos aqui o Sindicato dos Garis, nós temos aqui o SINAI, nós temos aqui a família de Emanuel Bezerra e todas as pessoas. Nós temos aqui a presença do nosso querido Roberto Lima, que desde a Covid é o primeiro ato público de Roberto. Uma salva de palmas para Roberto Lima. Então, o que eu estou querendo propor aqui é o seguinte: hoje é um dia de reflexão, um dia para nós ouvirmos, né? Eu imaginava que estaria aqui, seria Luciana Almeida, que não pode estar presente. Quem deveria estar presente aqui seria Juliano Siqueira, que não está presente. Né? Nós temos aqui o companheiro Edilson. Então aqui você tem gente de várias gerações. Tem gente que não sabe nem quem é Manuel. Mas esse aqui é um ato político, é um ato didático. Porque todos os alunos do Ateneu, que a partir de agora, adentrar esse recinto, vai ver ali uma placa no meio dessa velharada todinha aí. Então, a gente vai fazer hoje o seguinte: primeiro, o diretor também abriu mão de falar. Então a gente vai seguir aqui um determinado roteiro, porque é interessante a gente também valorizar, viu, Fernando, aquelas pessoas que ninguém fala. Enquanto todo mundo, existe um movimento de resistência aqui no Ateneu, no qual a companheira Naldemir faz parte. Então foi o que a gente fez. Procuramos Naldemir, procuramos o professor Assis da escola. Então a gente está, é a sociedade natalense, é a sociedade potiguar, é um movimento organizado brasileiro que hoje está, porque Emanuel não é só de Caiçara. Emanuel é um herói, é um resistente não só da luta do Brasil, mas da resistência latino-americana. Então, nós vamos ter aqui para organizar o meio de campo, né? Vamos ter algumas falas, né? Passarão para o companheiro Naldemir, depois se o companheiro Assis quiser falar, e nós vamos ter uma parte, por assim dizer, cultural. Os alunos do professor Assis fizeram um trabalho com a poesia às gerações futuras. A companheira Marise Vasconcelos, não se deixe Santino, né? A companheira Marise Vasconcelos vai ler um poema de amor de Emanuel. Porque a gente só está falando aqui de miséria, gente morta, gente trucidada. Mas Emanuel Bezerra dos Santos, no ano de 1968, é só vocês lerem aí no botão de vocês, ele fez um poema de amor
para a sua então namorada, Luísa Nóbrega. Então nós vamos ter um poema de Emanuel para Luísa, que é pouco conhecido. Logo depois, vamos ter a questão do nosso companheiro Roberto Lima. Você escolhe o que você quiser. Porque quem não conhece Roberto Lima não conhece Natal. Então, no meio disso tudo, vamos começar tudo muito jogo rápido, né, meu amigo? Dia importante para o Ateneu, dia importante para o Memorial, dia importante para Natal e para o estado do Rio Grande do Norte, no qual o filho de um pescador como Dona Joana Elias. Agora, olha só, todo o trabalho foi feito, né, Assis? Você está atento, né? Não é à toa que nas paredes aqui do Ateneu tem coisas escritas. Assis, rapidinho, qual o trabalho que você fez para esse trabalho de memória acerca de Emanuel Bezerra? Boa tarde, gente. Na verdade, nós estamos numa aula, né, de história dentro da temática da ditadura militar. E aí eu estava pretendendo trabalhar com meus alunos que eles pudessem ter um contato maior com pessoas próximas de nós, da nossa terra, da nossa região, e especificamente do nosso Colégio Ateneu, que foram vítimas da ditadura, alguns inclusive mortos, né, como principalmente Emanuel. E aí eu pedi para eles pesquisarem a vida de alguns professores, alunos daqui do colégio que foram perseguidos pela ditadura, alguns mortos. Por exemplo, o professor Luiz Maranhão, que era professor do nosso colégio. O aluno Emanuel Bezerra, que foi professor do nosso colégio, foi morto nesse período. Entre outras pessoas que tiveram contato com o Ateneu. Os meninos pesquisaram a biografia dessas pessoas, as consequências da prisão dessas pessoas, como elas foram mortas. Outros grupos pesquisaram métodos de tortura, inclusive um dos grupos fizeram até, eles estavam testando uma cadeira do dragão, né? E o pessoal rindo, mas pensemos que isso era uma maneira de deixar as pessoas totalmente fora de si, né? Um método de tortura tenebroso. E especificamente a vida de Emanuel Bezerra. Então, dentro dessa aula estava programada a deposição da placa para celebrar essa figura, Emanuel Bezerra, nos 50 anos de sua morte. E, posteriormente, as terceiras séries, que é a turma específica que nós estamos trabalhando esse tema, se reunir no nosso auditório para um debate, uma fala sobre essa figura e sobre esse momento. Então eu tinha também pedido ao professor Josivan, que é de Caiçara do Norte, conterrâneo de Emanuel Bezerra, que falasse um pouco para nós, ele que é da terra de Emanuel, que pudesse dar também uma aula para meus alunos e para os que aqui estão, né? Aí eu queria pedir que o professor, se puder, falar agora. Tem gente aqui do PCR, não vai ter palavra de ordem, não, galera? Emanuel Bezerra, herói do Potiguar, tombou na ditadura, sua luta é exemplar. Emanuel Bezerra, herói do Potiguar, tombou na ditadura, sua luta é exemplar. Emanuel Bezerra! Emanuel Bezerra! Eu sou parente de Emanuel Bezerra, através do meu pai se chama Francisco, e ele é primo legítimo, como se usualmente diz, né? Como usualmente se diz, primo de Emanuel Bezerra. E eu acho interessante, acho importante esse lugar de memória que hoje se instaura, se
se descerra a partir dessa placa que está aqui em favor da memória de Emanuel, porque a memória é algo vivo, né? A memória não é uma potência, a memória também é ato. E nessa perspectiva de que a memória não é só potência, é ato, é que a memória de Emanuel, a vida de Emanuel, não é só uma vida de martírio, né? Para além do martírio vivido por Emanuel, as torturas que ele sofreu na ditadura militar, Emanuel é um homem de carne e osso. É importante essa perspectiva histórica que é abordada aqui, com os poemas, com os estudantes que vão falar sobre Emanuel, o poeta Emanuel, porque esse homem de carne e osso é que realmente faz a história. Não é um mito que faz a história, é o homem de carne e osso, é aquela pessoa que vivencia a história de forma, não só a partir dessa potência, como eu falei, mas a partir dos seus atos. E esse lugar de memória, no meu modo de ver, tem que principiar a ideia de um centro de memória histórica, aqui em Natal e em outros estados brasileiros, que reverenciem e também contem a história dessas lutas políticas contra a ditadura militar, a partir da perspectiva dos seus militantes e da luta de cada um deles. Porque Emanuel Bezerra, quando se diz dele, ele não é um mero militante estudantil morto na ditadura. Ele é um militante político comunista. Né? E sendo militante político comunista, que é difícil falar hoje do comunismo, né? Há um certo delírio em falar que Emanuel é um homem comunista, um líder comunista. Mas é preciso que se diga, porque a perspectiva de Emanuel Bezerra, como está no poema dele, as gerações futuras, é uma perspectiva de construção histórica de uma nova sociedade. Que, do ponto de vista imediato, Emanuel lutava contra a ditadura de 64, o Estado terrorista de 64, que inclusive o aniquilou, o matou. Mas a perspectiva dele era a construção de um movimento capaz de não só destruir, aniquilar a ditadura, como também de construir uma nova sociedade. Eu acho que é nessa perspectiva que se construa um lugar de memória e, quem sabe, amanhã um centro de memória em homenagem aos líderes que lutaram, tombaram na ditadura e que quiseram construir uma nova sociedade. Palavrinha de ordem para dar o grau. Dizer o seguinte, a participação, teve gente que passou aqui e teve que sair, né? Como Daniel Valença, Rayane representando Natália, galera do PCR, Jean Varela. Bem, a gente tem agora 2 poemas de Emanuel. Um já é conhecido, que é a Gerações Futuras. Qual é o aluno que ficou de ler ele? Enquanto isso, tem um poema pequenininho. Enquanto você chega, eu recebi da namorada da época de Emanuel, Luísa Nobre, um poema de amor, né? Então a companheira Marise, vocês podem acompanhar olhando pelo banco. Enquanto o pessoal chega lá, vai lá. Boa tarde a todos e a todas. Paulo Freire diz no livro dele que todas as revoluções são movidas por paixões. Paixões pela humanidade, paixão pelo outro, e essa paixão que é dirigida ao outro, ao companheiro, ao militante. E assim, Emanuel Bezerra fez esse poema para um amor que ele tinha, que ele deveria ter outros, mas foi para esta Luísa que ele fez. E ele diz o seguinte: eras uma menina rebelde, que andava chutando pedra, e eu te chamei, vem Luísa, vamos chutar pedras contra a muralha da China, que se ergue entre nós. É isso aí. Ó, uma notícia boa. A única pessoa que está aqui, que teve convivência com Emanuel, se quer aula de história, agora é outra história. Se tem uma pessoa aqui que conviveu com Emanuel, inclusive na fundação do PCR, é o nosso companheiro Manu. Vem cá, Manu. Manuel tá lá. Enquanto o Manu está aqui,
se preparando, né, que o Manu vem correndo, né, que Manu? Aí tem os alunos que vão ler o poema Gerações Futuras. Boa tarde. Meu nome é Nariane, não Maria. E você? Meu nome é Joyce. E nós vamos ler o poema As Gerações Futuras, do Emanuel. Eu vos contemplo, da face oculta das coisas. Meus desejos são inconclusos e minhas noites sem remorsos. Eu vos contemplo pelas grades insensíveis. Meu sonho é uma grande rosa, minha poesia louca. Eu vos contemplo da virtual extremidade. Minha vida pela vossa, meu amor vos liberta. Eu consigo sim. Eu vos contemplo da própria contingência. Mas minha força é imbatível, porque estáis à espera. Eu vos contemplo do fogo da batalha. Meus soldados não se rendem, o outro dia chegará. Eu vos contemplo, Gerações futuras, herdeiros da paz e do trabalho. As grades esmaecem ante meu contemplar. Vamos agora falar com o Manu, né? Manu foi daqui do pessoal muito que conviveu com o Emanuel. E para vocês, é um dos fundadores do PCR. Manu, você vai ter um tempo que você quiser para falar um pouco sobre quem era Emanuel Bezerra dos Santos. Boa tarde, pessoal. Um abraço a todos. Estou realmente encantado de ver essa juventude mostrando garra, disposição. Talvez me faça lembrar de forma significativa o que era Emanuel. Era aquele arrebatador, aquela figura que nós não tínhamos condições de detê-lo nas investidas que ele fazia. Emanuel era uma pessoa simples, vindo de Caiçara, chegando na casa do estudante, era aquela pessoa que ficava bisbilhotando o tempo e as pessoas que passavam, mas era simplesmente ambicioso pelo conhecimento. Emanuel, vindo de uma praia, menino pobre, aí chegou aqui em Natal, deslumbrou-se com a vida, arranjou um outro tipo de coragem, que não era a coragem que era preciso em Caiçara, que era a coragem da luta revolucionária. Então, Emanuel aqui, chegando, simplesmente era um cara que veio para o Ateneu, destacou-se no Ateneu, foi para a casa do estudante, destacou-se na casa do estudante, foi presidente, e eu tenho a honra de ter sido secretário-geral da casa com ele. Desculpe. E simplesmente, quando a gente menos pensava, Emanuel trazia uma nova novidade. Era Emanuel na Aliança Francesa, era Emanuel nos cursinhos de medicina, de direito, que ele queria fazer direito, terminou fazendo sociologia. Foi uma turma depois da vida. E simplesmente Emanuel é aquela figura que realmente disposta encantava as pessoas que o viam. Emanuel chegou como uma pessoa sem maior presença física, mas era uma presença magrinho, do jornal ainda para ver que ele era, né? Uma pessoa raquítica, mas foi também uma pessoa que deslumbrou-se com a política. Ingressou no PCR, foi à frente, foi um dos estruturadores do partido aqui no estado do Rio Grande do Norte. Depois, com a perseguição da ditadura, ele teve a necessidade de se incorporar à União Lisboa, a Valmir,
O Cecílio não era do PCL, era do PCBR. Selma Bandeira, que era companheiro de Manuel Moura, Manuel Lisboa. Enfim, ele simplesmente, quando teve necessidade, nós começamos a perder de vista Emanuel. Já não víamos mais por aqui. Ele ia, voltava e ninguém sabia. Por certo tempo, algumas pessoas aqui do Rio Grande do Norte saíram do partido. Porque talvez naquele tempo as pessoas pensassem, já reconhecessem a dificuldade, a fraqueza que tinha o movimento social, a fraqueza que tinha os partidos políticos, que eram núcleos pequenos, não davam a enfrentar o exército. O Emanuel não mediu o exército. Ele foi em frente. Ele foi e mostrou que estava disposto à luta. Emanuel, uma pessoa que hoje, quando me lembro, eu nunca vi tanta mudança, tanta transmutação numa pessoa como o Emanuel. Daquela figura raquítica, olhando pelos cantos de parede. Esqueci de dizer uma coisa. Logo que ele chegou, por pouco tempo, foi candidato e foi eleito presidente dos... Casa Estudante. Não foi da Casa Estudante. Não é Santa Catarina. Grêmio. Não, era um nomezinho que era Grêmio da Casa Estudante. E simplesmente foi uma figura sempre presente, nunca arredou da sua coragem, da sua disposição de emprestar o seu nome, a sua vida à causa do povo. Emanuel é uma pessoa que hoje traz mais falta do que saudade. Era uma pessoa que tinha todo o a tarimba de fazer arrecadação partidária. Não tinha acanhamento, nada, ia simplesmente falando com quem ele conhecesse, era um dinheirinho para o PCR. E tome vinho. E daqui a pouco chegava com um bolo de dinheiro. Ele puxava um bolo desse dinheiro, não estava na frente da gente, o tesoureiro tomava conta. Mas era uma pessoa de disposição, tanto na luta, como na relação com as pessoas. Uma pessoa franca, uma pessoa amiga, uma pessoa solidária. Não podia deixar de ser solidária, porque era um homem que estava doando a sua vida por uma causa. E isso me deixa envaidecido de ter sido companheiro, amigo de Emanuel, no PCR, na Casa do Estudante, durante a vida dele. Olha, eu fico sensibilizado com essa coragem, com essa disposição de vocês para reerguer, aglutinar figuras que estão dispersas e que vocês estão tentando, num jogo de formiguinha, juntando de grão em grão, e vocês vão tentando formar e formatar uma nova plataforma revolucionária. Eu desejo um feliz convívio e uma próxima investida de vocês. Eu gostaria de estar presente. Muito obrigado. Emanuel Bezerra! Emanuel Bezerra! Bem, pessoal, nós estamos aqui em um ato eminentemente político e a gente não pode ser assexuado, né? Fazer aquela coisa bonitinha, fala, baixa faixa e tal. Então eu gostaria de chamar um representante do PCR. Que é Alex. Um representante do mandato da deputada Natália Bonavides. Tem mais algum mandato aí? Opa, aqui lá vem petardo grande. Fernando Sena. E eu acho que depois a gente, os três falam com força e rápido, né? E logo depois o Ivan dá a tranquilidade. E logo depois o nosso amigo e companheiro Roberto Lima, ele faz
poemas. Ele tem poemas sobre Djalma Maranhão. Então, ele é um cabo da cidade. Ele fecha na maciota, né? Começa com Vavã, mas antes 3 carbonados. Primeiro companheiro, palavrinha de ordem para dar o grau, né, galera? Se nota, se sente, Emanuel está presente. Se nota, se sente, Emanuel está presente. Boa tarde, companheirada. Eu me orgulho por 2 coisas. Primeiro que eu militei 5 anos no PCR, camarada Cajá, com grandes camaradas, esse grande partido revolucionário, que eu acredito, né, porque os demais partidos, hoje em dia, ninguém sabe se é João ou se é Maria. Quando vimos está tudo misturado e não tem mais uma definição ideológica. E nós temos que acreditar que a classe operária, os trabalhadores que vão ainda mostrar para essa burguesia escrota, porque não era para a gente estar aqui numa pequenez dessa para Emanuel Bezerra. Vamos ocupar a casa do estudante, que é o quartel-general de Emanuel Bezerra, transformar no centro de resistência, sim. Espero, e isso é a tarefa do PCR. E o Cid Limpo está disposto a bancar e ajudar no que puder, porque não tem cabimento um governo de esquerda da casa do estudante abandonado, onde era o quartel-general, não só do PCR, mas de todas as forças de esquerda que enfrentaram a ditadura militar. Todas do comando de Emanuel Bezerra naquela época. Portanto, nós temos que tolerar que o quartel-general de Emanuel Bezerra seja desprezado e abandonado ali. Vamos ocupar aquela casa e avisar a governadora que ela se cuide, que nós não vamos respeitar ela nem ninguém quando ele for para lá. Eu quero ir na frente, eu quero ser preso de novo por várias vezes, mas defendendo a bandeira revolucionária, a bandeira que vai definir, a bandeira de Emanuel, que morreu enfrentando a ditadura fascista, sanguinária, que nós temos que repudiar a cada minuto da nossa vida. Eu sou vítima dela. Eu me lembro muito bem que foi tirada a comissão de 5 estudantes para vir para aqui para se encontrar com o Emanuel Bezerra, foi preso de madrugada. E se a gente tivesse vindo, eu estaria sido preso, talvez até morto, porque não era brincadeira essa ditadura. Eu sou vítima dela, porque meu pai foi torturado quase que até a morte. Essa cadeira do dragão, meu pai passou por ela. E só sabe o que são esses fascistas aí? Covardes e canalhas! Nós queremos, estamos aqui os arquivos, nós queremos fuzilamento de todos os torturadores, que é o que eles merecem, esses canalhas, covardes e fascistas. Nós não podemos dizer que Emanuel, primeira vítima da Operação Condor, da ditadura militar latino-americana, foi a primeira vítima, foi morto na divisa com o Chile. Jogaram ele nas ruas de São Paulo, a gente tinha resistido. Como tantos nós demos cobertura, que era do PCB na época, ele dava cobertura, os companheiros estavam fugindo da outra armada, que era caçado com as fotografias desse tamanho, e os fascistas matando. Portanto, eu quero dizer aqui o seguinte: minha proposta, eu sou homem de proposta, só sou velho na idade, mas se precisar, porque der e vier. E agora que é a hora boa, e agora eu não tenho nada a temer, nem a Deus eu temo, quanto mais a porra nenhuma da terra. Portanto, vamos ocupar sim a cada estudante. Vamos, eu tenho a obrigação de levar estudante para ocupar e exigir do governo do Estado. E exigir, não é pedir, que não tem pedido. Que Emanuel Bezerra é muito maior do que esse governinho aí de merda que vai passar. Emanuel vai continuar na história, e onde houver um revolucionário, vai estar presente sempre Emanuel Bezerra. Viva o PCR, que eu fiz parte do orgulho dele. Fernando, muito obrigado. Queria também aqui, antes de mais nada, agradecer ao companheiro Roberto, porque isso tudo está acontecendo pelo impulso, pela iniciativa, né, de uma luta de muitos anos que o companheiro faz de resgate da memória da luta popular do Rio Grande do Norte e no país, né? Construiu ao longo dos anos um arquivo importantíssimo e estamos aqui hoje fazendo essa justa homenagem a Emanuel Bezerra por esse esforço que o companheiro Roberto faz. Eu queria agradecer, antes de mais nada, esse esforço e dizer que o nosso partido, o PCR, está à disposição para contribuir com o que for necessário para que a gente continue a desenvolver esse resgate destas memórias tão fundamentais para a luta do povo brasileiro. Mas queria destacar aqui uma questão, porque deram um golpe de Estado
em 1964 por uma razão. Qual foi a razão? Estava em curso no nosso país, se desenvolvendo lutas populares do movimento sindical e com um governo que queria realizar reformas de base no nosso país. Reformas como a reforma agrária, reforma urbana, fazer aumento do salário mínimo, dar casa para quem não tem onde morar. Por isso deram golpe. O golpe não foi dado apenas pelos fardados, pelos generais de 5 estrelas, mas foram eles amando a ordem da grande burguesia e do imperialismo no nosso país. É contra estes que Emanuel Bezerra deu a sua vida e contra os seus lacaios, que eram os fardados, o Exército, a Aeronáutica e a Marinha, que prenderam, sequestraram, torturaram e assassinaram os verdadeiros patriotas desse país. Emanuel Bezerra deu a luta para que a gente vivesse, deu a vida na luta, para que a gente vivesse no país sem fome, sem desemprego, onde nós poderíamos criar nossos filhos com dignidade. Foi por isso que Emanuel deu a sua vida. E é por isso que nós estamos aqui para homenagear Emanuel Bezerra e dizer que nós estamos aqui para honrar o seu sacrifício e seguir a sua luta até a conquista do socialismo nesse país. Viva Emanuel Bezerra! Viva o socialismo! Tombou na ditadura, sua luta é exemplar. Emanuel Bezerra, herói do Potiguar. Tombou na ditadura, sua luta é exemplar. Se apresente, companheiro. Salve, salve, companheirada. A voz está um pouco prejudicada hoje. Saudar todas as pessoas. Raíl Andrade, representando a nossa deputada Natália Bonavides. Só não veio, Roberto, porque o horário da passagem foi passado agora. Agora diga para ela aí no dia 16 do lançamento do livro de Messi. Eu digo, gente, vão ser bem breve. Eu acho que todas as falas aqui já nos tocaram em momentos muito importantes da nossa história. Tá aqui com a estudantada nessa escola, que tem tudo a ver com a luta desse herói do Potiguar, como vocês estão trazendo. Mas tem 2 aspectos que eu queria ressaltar. Emanuel era um menino preto que foi assassinado pela ditadura, que foi assassinado pelo regime militar. E até hoje a gente continua perdendo meninos pretos para a ditadura e para o resquício desse regime militar que continua tirando tantos Emanuéis de nós, tantos heróicos potiguares de nós. Então, só para lembrar que esta memória de Emanuel não é algo que está no passado, mas está no presente. Se encarna em Gabriel, se encarna em muitos outros meninos pretos que a gente tem perdido. E é importante lutar por justiça, por verdade, por memória sempre. No mandato, a gente tem contribuído com essa luta. A luta dos direitos humanos é marca daquilo que nós queremos construir. A gente já protocolou, pedidos, projetos de lei para que se impeça a comemoração e a celebração do golpe de 64. Destinamos recursos para que a gente consiga resgatar os corpos dos potiguares que tomaram nessa luta. Seguimos a luta à disposição de memória, por justiça e por verdade. Ditadura nunca mais! Dê um passo atrás! Ditadura nunca mais! Bem, pessoal, a gente tinha 50 minutos, já tem 49, chamar nosso companheiro Roberto Lima e depois vamos fazer um negócio diferente. Em vez de chamar um ou outro para encerrar a placa, a gente chama todo mundo em bloco e coletivamente a gente encerra a placa de Emanuel Bezerra. Vamos primeiro para nós. Mamãe já falou alguma coisa, mamãe? Rapidinho. Rapaz, é uma grande honra hoje nós termos o camarada aqui, camarada, viu? Roberto Lima. Roberto Lima vai ser bem rápido. Vai um poema e depois eu encerro.
Muito obrigado. Antes de tudo, agradecer a Roberto Monte esse convite, essa alegria que eu tive, né, de estar hoje aqui e encontrar o pessoal depois de tanto tempo também. Olha, o tempo é breve, não dá tempo de contar. Eu escrevi uma série de poemas na minha juventude, quando saí do seminário, ingressei na faculdade de Direito. Escrevi uma série de poemas, mas minha mãe me pedia para não divulgar. Não declaro, meu filho, depois que a gente viu tanto a história que a gente viu, a gente entende a nossa mãe que foi. Mas depois que ela se foi, publiquei o seguinte: publiquei Canto Livre, e seria um livrinho dos poemas da época. O primeiro poema era exatamente o Canto Livre. É preciso abrir espaço entre as brechas da muralha e tornar livre esse canto recluso em cada garganta. Seja um canto eterno e manso, mas um grito de esperança e que expresse cada nota a verdade de quem canta. É preciso abrir espaço entre as brechas da muralha e soltar um canto livre guardado no interior, e que seja em cada nota, e que seja cada nota suave aos ouvidos mansos, mas duro aos ouvidos surdos de quem gera desafio. O outro é o Grito Calado. Esse aqui é dedicado exatamente a Emanuel. Não sei por que esse grito calado. Não sei por que não fere o espaço sagrado de tanto azul, de tanta luz. Não sei por que esta lágrima que escorre mornamente seca ao sopro do vento silente, carregado de muitas maresias. Nem sei mesmo porque essa angústia monocórdia já me abate o coração sobressaltado. Mas sei que há um grito calado, e uma lágrima que seca silente, e uma angústia monocórdia, e um coração sobressaltado. Não soubesse o que é luz, nem azul, nem vento, nem lágrima, nem maresia, nem coração sobressaltado. Não soubesse, e não soubesse, pois não saberia o que é sentir-se esmagado. Pessoal, coletivamente a gente abrir aqui. Todo mundo, por favor. Chega. Todo mundo. Dois, três. Lugar de memória. Emanuel Bezerra Santos, 1947 e 1973. Aqui estudou um jovem poeta e militante potiguar, assassinado aos 26 anos no período da ditadura militar no Brasil. Esse aqui, pessoal, é um projeto nosso chamado Lugar de Memória, que está botando... É engraçado, essa placa hoje foi colocada por um filho do Carinho. E a gente está colocando no Balanço do Samba, também lá nas rocas. Então, a placa que Vanvan ajudou a colocar em Caiçara também é Lugar de Memória. Então, pessoal, palavra de ordem, Emanuel Bezerra vive! Emanuel Bezerra! Emanuel Bezerra! O meu papel! Sabe dizer que o camarada Emanuel a tua luta! O meu papel! Sabe dizer que o camarada Emanuel Bezerra! Era do Potiguar! Tomou na ditadura, sua luta é exemplar! Emanuel Bezerra era do Potiguar! Tomou na ditadura, sua luta é exemplar! Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Maria das Dores. Eu estou aqui altamente emocionada. Em 75 eu chegava em Caiçara com o Pescarte, trabalhei na colônia e tive o privilégio de fazer parte da equipe que criou o ginásio em Caiçara, São Pedro do Norte. Gente, nós falamos do herói.
Mas antes de um herói existe uma mulher. E essa mulher chama-se Joana Elias. Eu convivi com a dona dessa mulher. Era vereadora. Enlouqueceu dentro da cidade e quase não teve apoio. Nós muitas vezes esquecemos, nós temos uma mãe que nos ensinou as primeiras letras, que nos deu a primeira educação. Nesse momento, enquanto todos falavam, eu lembrava aquela figura de Caiçara enlouquecendo, porque não sabia onde estava seu filho. Não teve o privilégio, como eu tive, de receber lá na sepultura os ossos. E eu fico triste, porque alguns que estavam lá no dia que nós vamos deixar os ossos não estão aqui. Não é porque morreram. Acho que esqueceram. Obrigada. Eu vou ficar acabou, né? A última palavra de ordem em todo lugar. Em todo lugar. Vai lá, mulher. Hermano